Hoje eu vou falar sobre a importância de você trazer detalhes e descrições para a sua escrita, para que o seu livro fique mais atrativo, para que as pessoas possam sentir de fato as suas histórias e não simplesmente ler, né, um texto ali neutro, um texto impessoal, né, raso, que não tem profundidade e acaba não atraindo os leitores para a sua narrativa. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Aproveito para te pedir, se você gostar do vídeo, para você curtir, ajuda muito o canal, seguir a página aqui, a gente sempre traz dicas, né, sobre a escrita de livros de não ficção, e também seguir o nosso Instagram, Vidaria Livros, lá a gente traz, né, todas as nossas publicações, algumas outras informações que não estão aqui no YouTube, tá bom, gente? Eu vou ficar muito feliz, sou muito agradecida com a sua participação. Mas vamos lá, então. Neste vídeo, né, então eu vou trazer aí algumas reflexões que às vezes quando a gente está escrevendo, a gente não tem, mas que realmente, se a gente começar a perceber a importância de aplicá-las na nossa escrita, o nosso texto ele pode ficar muito mais atrativo, pode ser muito mais gostoso até mesmo para a gente de ler, né? E a gente pode trazer mais conteúdo, novas histórias, recheá-las, né, com detalhes, descrições, que muitas vezes a gente, na hora que está contando ou escrevendo, não vem na nossa cabeça a importância de fazer isso. Então, gente, muitas vezes, né, quando a gente está escrevendo, a gente tem a mania de usar, né, descrições e adjetivos que não dizem nada. Né? Então a gente diz assim, eu fiz uma viagem aquele dia, né, enfim, com meus amigos e foi muito emocionante, né? Nossa, eu me emocionei muito, né? Ou senão, nossa, foi uma alegria imensa, né? A gente costuma descrever alguns tipos de sentimentos ou de emoções, ou senão, nossa, a festa estava muito animada, foi maravilhoso, né? Enfim, e fica por isso mesmo, a gente não descreve, né? Só que a gente perde nessas, a gente perde toda a diferença, toda a singularidade daqueles fatos, né? E do porquê que a gente está contando essa história. Tá? Então, qual que é a ideia de quando a gente está escrevendo um livro, sobretudo quando a gente fala aqui da escrita de não ficção, né? Que a escrita de não ficção é aquela que a gente está contando histórias reais que realmente aconteceram, então seja a história da nossa vida, seja a história de algum acontecimento que a gente presenciou, alguma memória que a gente tem, né? Ou até mesmo um livro teórico, técnico que a gente está trazendo aí alguns exemplos, né? Enfim, que a gente está trazendo histórias reais que tenham acontecido para poder exemplificar, né, e trazer mais vida, inclusive, para o nosso texto. A gente, na hora que a gente está relatando essas histórias, né, é muito importante que a gente traga detalhes, descrições, né? Então a gente pode dizer, nossa, né, por exemplo, a casa da minha avó, ela era muito grande, eu adorava ir na casa da minha avó, né, a gente passava lá, né, as tardes de domingo, almoçávamos todos juntos, assistíamos filmes, né, depois a gente ia passear juntos pela praia, não sei, tô aqui dando um exemplo. Gente, nessa descrição, às vezes é muito comum a gente falar isso e achar que contou a história, mas não, né? Está faltando tudo nessa história, né? Então, na hora que a gente for contar, por exemplo, que eu adorava ir na casa da minha avó, como que era a casa da minha avó? Então, de repente você já começa a descrever, nossa, né, na porta de entrada tinha um quadro que eu nunca me esqueço daquele quadro, aí você descreve como que era o quadro, não sei, tinha um vaso amarelo, que desde criança eu via aquele mesmo vaso amarelo, só o fato de ver aquele vaso já era sinal de que eu estava chegando na casa da minha avó, ele me trazia uma alegria, ou uma tristeza, ou uma sensação, aí você descreve a sensação, qual que era a sensação, era como se, e você pode comparar, utilizar metáforas, né, porque às vezes a gente, utilizando assim algumas figuras, né, de linguagem, a gente pode trazer aí divertimento para esse texto, ele não precisa ser muito lógico, né, então não sei, aquele vaso me lembrava a sensação de tomar um suco de laranja bem adocicado, não sei, entendeu, porque toda vez que você tomava o suco de laranja, você sentia o mesmo calorzinho interior de quando você via aquele vaso, não sei, tô aqui dando um exemplo aleatório, né, gente. Enfim, aí você pode descrever, né, não sei como é que era a casa da sua avó, também não sei se estou dando um exemplo, né, não sei se você está falando sobre qualquer outro lugar, né, descrever como é que era esse lugar, como é que era a sua sensação quando você chegava nesse lugar, né? O que as pessoas costumavam dizer, é muito legal a gente utilizar, porque a gente sempre falava tal frase, ou a gente cantava tal coisa quando a gente estava juntos, e aí canta, descreve a música, qual era o trecho que você mais gostava, né? De repente o fulano cantava com uma voz diferente, que sempre errava, entendeu?
Então, dessa forma, você vai trazendo características das pessoas, né? Você vai trazendo descrições, né? Então, são, assim, elementos, né, que vão trazendo vida para o seu texto, né? Outra coisa que você pode fazer, né, é contar, trazer diálogos, né? Então, de repente, em vez de você contar uma cena, porque eu conversando, né, então, voltando para a cena da casa da sua avó, nunca me esqueço de uma vez que eu cheguei lá, ela me deu bronca, porque eu voltei, né, para casa todo molhado, tomei chuva na rua, e ela falou que me deu bronca porque não era para eu ter ido tomar chuva, né? E aí você pode lembrar como é que foi que ela deu essa bronca, como é que ela falava? Menina, mas você foi de novo ficar brincando na chuva, já falei para você várias vezes que não era para você ficar se molhando, que você vai ficar resfriada. E aí você diz, aí eu sempre respondia tal coisa, aí você coloca como que você respondia. Né, você pode colocar, enfim, descrever as formas, né, como essas pessoas falavam na sua história, né? Descrever os cenários também com os cheiros que o lugar tinha. Gente, o céu é o limite, né? E quanto mais você vai, às vezes só o fato de você descrever uma cena, você já está trazendo uma história nova, né? Descrever um quarto, um cômodo, né? De repente você pode estar falando de um período da sua vida que, não sei, você ia para a universidade num país diferente, você estudava fora, não sei. Descrever como é que era. Então, assim, toda vez, isso eu estou falando de uma maneira bastante ampla aqui, né, no vídeo, mas a ideia é, toda vez que você tiver que descrever, que contar uma história, pensar tudo que pode ser descrito nessa história, né? Porque são esses detalhes que vão trazer singularidade para o seu texto e você vai conseguir se revelar para o leitor por meio desses detalhes, né? Então, em vez de você falar assim, nossa, eu me sentia muito triste toda vez que aquilo acontecia, você pode explicar como que era essa tristeza, como é que é ficar triste. E aí você entra no seu sentimento e descreve ele com as suas palavras, né? Então, né, o meu sentimento de tristeza, aí você pode falar como é que era, nossa, nessas horas o meu coração ficava tão apertado que toda vez eu ia para aquele mesmo cantinho e, não sei, chorava, ficava encolhidinha, né? E era como se o meu, né, eu ficava tão triste que era como se eu, sei lá, você pode descrever como que era a sua tristeza, né? Cada pessoa pode aí, né? Agora não me veio à mente nenhum exemplo, mas enfim, se deixar soltar pelas suas palavras, né? Você pode fazer exercícios, inclusive, né? Escrevendo, descrevendo sentimentos e sensações que você sempre sentiu, sabores e cheiros, para você poder trazer repertório na hora que você estiver escrevendo o seu livro, né? Uma outra coisa que é bacana trazer são cenas, né? Então, descrever a cena do que aconteceu em vez de simplesmente dizer o que aconteceu, né? Então, você pode falar, na hora que você está descrevendo a cena, entrei no carro junto com a minha amiga, a gente sentou no banco de trás, o motorista, que era aí você pode, de repente, era um motorista que tinha umas características, não sei, ele era boliviano, né, e tinha no para-brisa do carro dele, tinha um chaveiro da Bolívia, e eu perguntei para ele de onde ele era, e ele falou que veio da Bolívia tentar a vida no Brasil, e aí você pode descrever como é que foi essa conversa, né, porque o carro dele era todo decorado, não sei, né, gente, estou aqui trazendo exemplos, a minha amiga ficou tensa, porque ela ficou, né, a gente estava atrasada, a gente precisava pedir para ele correr, eu não sei. Então, assim, na hora que você estiver contando as suas histórias, sempre ir trazendo o máximo de detalhes de trazendo cenas do que aconteceram, né, cenas como as coisas aconteceram, em vez de simplesmente dizer que elas aconteceram. Né? Então, eu entrei no carro, sentei com a minha amiga e o motorista era boliviano e nos levou até lá. Não, aí você pode contar como é que foi que vocês entraram no carro, às vezes vocês estiveram, não sei, né, tava muito atrasada e o carro demorava para chegar e aí de repente tudo aconteceu de uma maneira muito mágica, que o carro chegou na hora que precisava, e aí você pode descrever como é que foi que isso aconteceu, né? Então, também momentos de muita alegria, a mesma coisa, né? De repente você está escrevendo a história de um momento que você se realizou, que seu coração ficou expandido, como nunca tinha ficado antes, como é que foi a sensação de seu coração ficar expandido? Era como se, sei lá, você tivesse recebido todas as graças do céu naquele mesmo momento, né? Você ficou leve, todo mundo ao seu redor parecia, não sei, né? Estava florescendo coisas ao seu redor, nascia flores das paredes, eu não sei, você pode usar a criatividade
né, para trazer descrições, né, e sempre de uma maneira bastante autêntica, né, porque também uma outra coisa que costuma acontecer na hora que a gente senta para escrever é que a gente procura fazer a fala, trazer, quando a gente está conversando de uma maneira oral, a gente costuma ser autêntico, usar palavras que são nossas, o nosso jeito de falar, né, e quando a gente vai para a escrita, a gente muda tudo, a gente acha que a gente tem que escrever de uma maneira super formal, a gente tem que usar palavras bonitas, rebuscadas, tem que escrever de um jeito muito assim perfeito, e isso acaba tirando a sua singularidade, tirando a sua naturalidade, né? Então, uma maneira também de você poder trazer, assim, porque muitas vezes o que chama a atenção, né, na maioria das vezes, o que chama a atenção da gente ler uma história, se interessar por aquilo que alguma pessoa está dizendo, é justamente a singularidade daquela pessoa, o que ela tem de único, né, a autenticidade dela, a forma diferente dela falar as coisas, ou as associações diferentes que ela faz, né? Então, para o seu texto poder ficar mais atrativo, é legal você trabalhar essa sua singularidade, né? Essa sua maneira diferente de se expressar, né, gente? E é claro que você vai escrever corretamente, você não vai sair escrevendo. De vez em quando você pode cometer, se for um proposital, né? Se você vai estar ali colocando um diálogo e você quiser colocar exatamente como a pessoa falou e colocar não no português formal, colocar de repente de uma maneira coloquial, desde que seja consciente, você saiba do porquê que você está fazendo, né? Você não precisa necessariamente escrever apenas, né, linguajar correto. Por exemplo, a gente tem, né, o Graciliano Ramos aqui no Brasil, que é muito conhecido, né, por criar neologismos, novas palavras que não existiam no seu texto, e isso trazia uma singularidade muito grande à escrita dele, né. Então, é bacana que também a leitura de outros livros, né, de outros autores que tenham escrito histórias parecidas com a sua, se é um livro de memória, se é uma autobiografia, né, enfim, um livro teórico, você pode ler esses livros e entender como é que o autor foi fazendo, como que ele foi escrevendo, identificar, né, ler não apenas como, às vezes quando a gente está escrevendo um livro, é bacana que a gente faça umas leituras um pouco mais analíticas, que a gente não leia só, né, sem prestar muita atenção, né, porque às vezes a gente lê apenas pelo deleite, né, mas é bacana quando a gente está escrevendo, a gente prestar atenção, olha, como é que o autor estruturou isso, como que ele contou essa história, como que ele descreveu essa cena, né, então encontrar ali trechos que você vai perceber que tem uma cena que foi descrita, né, que tem características das pessoas, né, dos personagens, é muito bacana a gente sempre pensar em trazer características dos personagens, né, das pessoas, como que elas eram, se elas eram alta, magra, como que elas se vestiam, né, isso também cria, né, no leitor uma imaginação que ele vai construindo a ideia de como era cada uma dessas pessoas, né. Então, gente, realmente a gente tem muitas maneiras da gente utilizar descrições, né, nos nossos textos, né, e às vezes de uma maneira meio assim, não precisa ser também um lugar muito importante ou uma cena muito importante. Às vezes você pode estar descrevendo que você foi para uma cafeteria e de repente você vai lá e escreve como é que era essa cafeteria, a cor de como eram as coisas, por alguma razão, se você gostou de estar naquela cafeteria, você pode descrever, né? Enfim, ou qualquer outra coisa que você goste, né? A xícara com a qual você tomava café todo dia de manhã, que você por alguma razão está falando do café da manhã, e aí você pode descrever. Você pode descrever o lugar de onde você está escrevendo naquele momento, e de repente você pode, por alguma razão, estar trazendo alguma reflexão, que você está num lugar e você pode descrever, agora eu estou aqui escrevendo de frente para o mar, tem uma brisa, né, eu estou aqui enfim, tá calor, ou enfim, tem pessoas passando, né, então essas descrições elas trazem mesmo, elas transportam o leitor para a cena, para a história que está sendo contada, trazem um charme a mais, né, e enfim, torna a sua escrita muito mais autêntica, muito mais atrativa, né, e realmente vai trazer um diferencial para o seu livro, né. Se você gostou, mais uma vez peço para você dar uma curtida, dar um like aqui no vídeo, comentar se você tiver alguma dúvida, né, e sugestões também de outros temas que podem ser abordados. Eu fico muito feliz pela sua audiência, muito obrigada e até o próximo vídeo.